preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar fundo em Segredos na Fazenda. Uma história que se passa no Brasil, mas que fala de algo que todo mundo conhece. É verdade. Numa fazenda brasileira. Mas que coloca a gente para pensar sobre a natureza humana. E sobre segredos. Muitos segredos. O que é fascinante para mim é como essa história que parece tão simples. Um triângulo amoroso no campo, sabe? É bem clássico. Nos leva a reflexões tão profundas. É verdade. A gente começa com a Ana e o João, Isso. um casal que vive em perfeita harmonia na fazenda deles. João dedicado ao trabalho, tá cuidando da casa, dos afazeres. A imagem da paz rural, né? Total. A calmaria. O que torna tudo ainda mais impactante. Parece que a calmaria esconde um vulcão. Prestes a entrar em erupção. Exato. E a lava começa a ferver com a chegada do Pedro. Aí as coisas esquentam. É o novo empregado da fazenda. Aí ele que bagunça tudo. Ele chega conquistando a confiança do João. Que bom moço, né? Trabalhador. Mas ao mesmo tempo ele desperta o interesse da Ana. Olha só. E aí a gente já vê o clássico triângulo amoroso se formando. É nesse ponto que a história te prende de verdade. Porque a relação deles se desenvolve em segredo. Sob o mesmo teto que o João. É uma paixão intensa e clandestina que cresce no silêncio da fazenda. O que me intriga é a psicologia por trás do segredo. É? Porque Ana e Pedro escolhem esse caminho. Em vez da honestidade, mesmo que dolorosa. Boa pergunta. Será que é medo? Egoísmo? Ou será que eles acham que a verdade nunca vai aparecer? É a ilusão de que a verdade nunca vai vir à tona. E será que o João era cego para tudo isso? Ou ele preferiu ignorar os sinais? Afinal, a gente sempre sabe quando algo está errado, né? Essa é a grande questão. João é um homem de trabalho duro, honesto. Sim? Ele deposita total confiança na Ana e no Pedro. Tadinho, né? É, a traição. O atinge em cheio, Mas... se despertando da raiva. A dor. Imagina. Mas também uma força surpreendente. Força pra quê? Força pra romper com tudo e recomeçar. Nossa, que decisão corajosa, considerando a dor que ele devia estar sentindo. Sem dúvida. Ele reconhece que a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de ser restaurada. E ele decide trilhar um novo caminho. Essa é uma mensagem poderosa. Mesmo diante da traição, a resiliência humana pode nos levar à cura. E é um novo começo. É inspirador ver que no meio do caos existe a possibilidade de reconstrução. Sim. Mas e a Ana e o Pedro? Como eles lidam com as consequências dos seus atos? A história não se aprofunda muito no destino deles. Mas a gente sabe que o Pedro deixa a fazenda. Talvez tomado pela culpa ou pela consciência do estrago que ele causou. É como se ele desaparecesse na tempestade. É uma ótima metáfora. Que só uma na vida do João, né? Perfeito. Já a Ana, ela permanece na fazenda, enfrentando as consequências da sua escolha. Sozinha. Ela perdeu o marido e provavelmente o respeito da comunidade. É uma realidade dura que nos lembra que toda ação tem uma reação. Sim. E que às vezes a paixão nos leva por caminhos tortuosos. É verdade. Com consequências devastadoras. Segredos na Fazenda nos deixa com essa pergunta. Será que o João podia ter previsto essa traição? Ou existem segredos impossíveis de serem desvendados? Mesmo conhecendo bem alguém. Angústia, né? A ideia de que mesmo nas relações mais próximas, segredos podem estar ocultos, pronto para destruir tudo. Exato. Mas será que existe uma forma de proteger nossos corações? Essa é a grande questão que a história nos lança. Sem se fechar para o amor. E para a confiança. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar o impacto dos segredos. E a fragilidade da confiança. Buscando respostas nessa trama tão brasileira. Legal. É como a gente estava falando, né? Segredos na Fazenda mostra como a vida do João virou de cabeça para baixo. Traição, perda do casamento, a incerteza do futuro. É como se o chão tivesse se aberto sob os pés dele. Nossa, que situação difícil. Aí ele perde a esposa, o amigo, a vida que construiu com tanto esforço. É muita coisa para lidar de uma vez só. É um golpe muito difícil de assimilar. E aí a gente se depara com a questão da confiança, né? Como reconstruir a vida e voltar a acreditar depois de uma experiência dessas. É uma pergunta que não é fácil de responder. A história nos mostra que a confiança, uma vez quebrada, deixa marcas profundas. É verdade.
Mas, ao mesmo tempo, apresenta a força da resiliência humana. Através da jornada do João, né? Isso. Ele escolhe seguir em frente, reconstruir a vida mesmo com tanta dor. Exato. João nos mostra que a dor da traição pode ser devastadora. Mas não precisa nos definir para sempre. É possível encontrar forças para recomeçar, para trilhar um novo caminho. E essa mensagem ressoa em vários níveis, né? Com certeza. Afinal, todo mundo em algum momento da vida vai enfrentar decepção e perda. Sem dúvida, a história do João, apesar de se passar naquele cenário rural tão familiar para nós brasileiros, nos convida a refletir sobre a nossa própria capacidade de superação. É verdade. E como lidar com a culpa? A Ana, por exemplo, se vê diante das consequências dos seus atos. A perda do marido, do lar, a reprovação da comunidade. A história deixa claro que as escolhas dela, impulsionadas pela paixão, tiveram consequências dolorosas. É um lembrete de que nossas ações afetam não só a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. É interessante como Segredos na Fazenda aborda a complexidade das relações humanas. Sim. Sem cair em maniqueísmos. Não tem vilões ou heróis. São pessoas que fazem escolhas. São certas ou erradas. E que precisam lidar com as consequências. Exatamente. A narrativa nos convida à empatia. A tentar entender as motivações de cada personagem, suas fraquezas, seus dilemas. E isso torna a história ainda mais rica e universal. E nos leva de volta à questão da confiança. Será que o João podia ter percebido os sinais da traição? É difícil julgar. Talvez ele tenha ignorado alguns sinais, cegado pela confiança que depositava na esposa e no amigo. Ou talvez a dissimulação da Ana e do Pedro tenha sido impecável. A história deixa essa dúvida, o que nos leva a questionar as nossas próprias experiências e percepções. Afinal, como ter certeza de que a gente conhece alguém de verdade? Como saber se estamos sendo enganados ou se estamos projetando nossas próprias inseguranças? São questionamentos muito válidos. E a história nos impulsiona essa reflexão. Segredos na Fazenda vai além do drama rural. Nos confrontando com dilemas humanos universais. É como se a gente se visse refletido na história. Exatamente. Nos lembrando que a vida real, assim como na ficção, é repleta de complexidades e contradições. Exatamente. E na última parte do nosso mergulho, vamos explorar o que podemos aprender com Segredos na Fazenda. E como aplicar essas reflexões em nossas próprias vidas. Legal. E chegamos à parte final do nosso mergulho em Segredos na Fazenda. É isso aí. A gente acompanhou a vida tranquila, o romance proibido, a traição devastadora e as consequências. E agora? O que podemos aprender com tudo isso? O que me chama a atenção é como essa história que parece simples, né? Um triângulo amoroso numa fazenda. Nos leva a pensar sobre coisas tão profundas da natureza humana. É como se a história tivesse várias camadas. Vão se revelando aos poucos. Exatamente. Uma das primeiras coisas que a gente vê é o poder destrutivo dos segredos. A relação da Ana e do Pedro, escondida, acaba envenenando o clima da fazenda. E no fim, causa muita dor e destruição. É como uma bomba relógio, né? Isso. Que tá ali escondida, esperando o momento certo para explodir. E quando explode, leva tudo junto. A história mostra que os segredos, mesmo com a melhor das intenções, podem ter consequências devastadoras. No começo, a Ana e o Pedro até podem ter pensado que estavam protegendo o João do dor da verdade. Mas a verdade sempre aparece, né? Sempre. E a mentira, quando é descoberta, só piora tudo. Aumenta a dor e a desconfiança. E aí chegamos no segundo grande tema da história. A fragilidade da confiança. O homem bom, trabalhador, honesto, traído pelas pessoas que ele mais confiava. É de partir o coração. Isso faz a gente pensar, será que a gente pode conhecer alguém de verdade? Será que todo mundo é capaz de enganar? São perguntas difíceis, né? Que a história nos coloca para pensar e que fazem a gente reavaliar as nossas relações. Questionar se a gente realmente conhece as pessoas ao nosso redor. A história nos deixa inquietos. Sim. Nos faz duvidar, repensar as nossas próprias experiências. Exatamente. Mas a história também deixa um fio de esperança, mostrando a força do espírito humano. Mesmo com toda a dor, o João decide seguir em frente, reconstruir a vida dele. É uma lição de força e superação.
Não se trata de esquecer a traição, mas de encontrar uma forma de lidar com ela e seguir em frente. A história mostra que mesmo quando tudo parece perdido, A gente tem força para recomeçar. e que a vida, mesmo com as decepções, Sim, sempre nos dá a chance de um novo começo. é isso aí. E pra gente terminar o nosso mergulho, deixa uma pergunta para os nossos ouvintes. Se vocês fossem o João, vocês acham que conseguiriam prever a traição? Ou será que algumas decepções são inevitáveis? Uma pergunta pra gente refletir. É. Talvez a grande lição de Segredos na Fazenda seja que as relações precisam de cuidado, diálogo aberto, e coragem para encarar a verdade. Mesmo que doa. É isso aí. Afinal, a confiança e a honestidade são a base de qualquer relação. Com certeza. E assim a gente termina o nosso mergulho em Segredos na Fazenda. Uma história que nos diverte, nos faz pensar sobre as relações e os desafios da vida. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. E até a próxima.